Boa noite, Sailor Link. Rolaria um vídeo de Whiplash? Gostaria de saber se tem algum lance de filosofia entre o J.K. Simmons e o baterista. É que eu tenho a impressão que se eu fizer um vídeo sobre esse filme eu vou ser muito cancelado. Whiplash eu acho que é um filme muito sobre o quão tóxica é a relação entre mestre e aprendiz, só que essa relação tóxica entre mestre e aprendiz, ela é produtiva, vamos dizer assim. Produtiva no sentido Foucaultiano, tá? Assim, ou seja, ela produz algo. Então aquele filme ele mostra assim, ó, você gosta de boa música, você é um amante da arte, então ela custa sangue. Só que o filme não condena isso no final. É um filme que não toma partido de nada, ele só mostra isso, o que eu acho corajoso. Para o aprendiz virar um mestre, ele teve um outro mestre. E aquela relação foi uma relação horrorosa. Mas no final, aquela relação horrorosa produziu uma música excelente. Tem gente que fala que ele glorifica. Eu não sei, cara. Eu não tenho. Pois é, aí que tá. Por isso que eu não falo desse filme, porque eu acho que um monte de gente já tomou opinião a respeito e tal. Não sei, talvez um dia eu encare ainda. Eu acho que o final dele glorifica a arte, não as pessoas. Tá entendendo? O mestre tóxico continua tóxico. Tanto que o filme faz questão de mostrar que um dos alunos se matou por causa da maneira como ele tratou o aluno, entendeu? Só que, pô, quem trabalha com arte sabe bem do que eu tô falando, principalmente a galera da música, tá? Sabe bem direitinho do que eu tô falando, sabe? Assim, vocês podem pegar entrevistas, vamos falar mais do cinema com que eu já trabalhei mais. Vocês podem pegar entrevistas com alguns atores e alguns atores vão dizer assim, olha, o diretor mais filha da puta que eu trabalhei foi fulano. Jamais voltaria a trabalhar com ele. Foi horrível, foi uma experiência traumática, babá. Mas também foi o que eu mais aprendi. E lidar com isso, o pessoal já fica puto só de falar isso, mas lidar com isso é muito difícil, cara. É muito difícil, tá? O mundo da arte, ele custa sangue. Parem de ficar romantizando que artista é rodinha de ciranda. O mundo da arte é muito tóxico. E as relações... Porque assim, ó, o que é o mundo da arte? Né? Assim, artistas que não estão com segundas intenções. O objetivo do artista é fazer arte. O que esses caras estão fazendo? Eles estão simbolicamente dizendo, existe algo acima de nós, que é a arte. Então a gente vai se fuder. E eu vou fuder quem tiver que fuder. Eu vou me fuder se eu tiver que me fuder, né? Muitos artistas se mataram no processo de fazer suas próprias obras, entendeu? O que importa ali não são as pessoas. Então, por exemplo, a relação mestre-aprendiz, o que interessa não é o bem-estar do aprendiz, é o que ele pode produzir. Então é uma relação tóxica, é uma relação mega tóxica. Não, aí tu tá falando, vocês estão falando daquele produto, não, ali é abuso sexual. Não, aí o cara fazia teste sofá, né, gente? Ele não tirava, ele não produziu uma atuação melhor por fazer um teste sofá na atriz. Não, não. Eu tô falando de abusos ainda, mas é outro tipo de abuso. Não é aquele abuso de exploração sexual, não sei o quê. Não. No caso, por exemplo, o Splash mostra isso. Tipo, o professor ali não tá querendo comer o aluno, não tá querendo, não, ele quer que o aluno seja um bom músico, só que ele tortura o cara. E o cara, por sua vez, vai topando essa tortura. No final daquilo, ele faz música, só que é na base de tortura. E o que eu tô querendo dizer é que aquele filme é corajoso porque ele fala um negócio que o pessoal que vive num mundo encantado não quer admitir, que o mundo da arte é assim, extremamente cruel. É extremamente cruel. Veja, não estou dizendo que é melhor que seja assim, eu não estou nem defendendo que tenha que ser assim, ou seja, eu estou dizendo que é, não estou dizendo que deveria ser. O que deveria ser, bom, eu acho que deveria ser muita coisa diferente no mundo, mas eu estou dizendo que é. E sim, a Shelley Duvall com Kubrick, e por aí vai. Quando aquele saiu aquele filme, eu vi muito professor indignado com aquele filme. Diz assim, pô, mas não é assim que um professor age. E concordo, né? Um professor que dá. Tem uma hora que dá um tapa na cara do aluno, vocês lembram? Não é assim, né? Só que ali a relação não é de um professor. Ele tem um grupo de alunos, né? Mas ali a relação é uma outra relação, uma relação muito mais arcaica. É uma relação anterior à instituição da escola. A relação mestre-aprendiz existe desde o Paleolítico. Então, ali, o que você tem é uma relação mestre-aprendiz, cujo resultado é a beleza. O que se busca ali no caso deles é, no final das contas, extrair beleza. Como é que você extrai beleza? Na dor, no sofrimento, na humilhação, na tortura, no desgaste. Lembra que o cara é quase atropelado e vai tocar sangrando e mancando, sabe? Eu gosto daquele filme porque ele leva isso no limite. É um filme corajoso, pô, entende? É um filme corajoso porque ele não enfeita. Ele não enfeita. Não tem no final uma espécie de redenção ali do mestre que torturou ele o filme inteiro. Também não tem ele no final se voltando contra esse mestre. Não tem. O que o filme mostra. O que tem no final? A música. Porque foi isso que eles lutaram o filme inteiro. Um foi torturando, o outro topou a tortura. Eles foram fazendo essa coisa horrorosa. Eles entraram ali numa relação tóxica pra diabo para no final fazer música. E o que eles fazem no final? Fazem música. Na verdade, o que o filme tá dizendo pra você que o assiste, dizendo, é isso que você assiste. Você acha que os filmes que você assiste também não se deram dentro de um contexto que muitos ali do que estão participando foram ao limite? Vocês acham que a música que vocês consomem, o filme que vocês assistem, o quadrinho que vocês lêem, vocês acham que muitas vezes o que estava ali por trás, pessoas que foram levadas ao limite? Eu gosto desse filme, tá ligado? Eu gosto desse filme porque eu acho que ele é o famoso toca aquela real, toca aquela verdade insuportável que ninguém quer suportar. A questão dos mangás. Por que tanto mangaka morre cedo? Os mangás é um exemplo bom também. Alguns dos mangás mais belos que você já leu, assim foram. Não tô dizendo que não poderia ser de outra forma, mas assim foram, do jeito que você o leu, porque teve exploração para um caralho ali no meio. Sejamos materialistas, né, galera? É que nem vocês querer ter um iPhone e ignorar o fato de que teve todo um processo violento para esse iPhone chegar na tua mão. O mesmo se aplica ao filme que passa dentro do iPhone, porra. Pô, sei lá, a gente tem uns exemplos doidos, né? Eu tava pensando aqui. Um que todo mundo sempre fala, Apocalipse Now. É um filmão. Foi um delírio, né?
Aquilo foi um delírio. Se vocês assistiram o making-off daquele filme, é assustador. É assustador. E com certeza muita coisa não entrou ali naquele making-off. É assustador os bastidores do Apocalipse Now. Isso é um puta de um filme. Tu não vê essa treta dentro do filme. É um filme belíssimo, é um filme maravilhoso. Eu gosto da versão estendida. Pra mim é o melhor filme de guerra já feito. Ponto. E tu olha os bastidores, é insuportável. Agora, um outro filme que eu sempre comento aqui é Fitzcarraldo, do Werner Herzog. Esse menos conhecido da galera, porque é um filme alemão. Mas o Fitzcarraldo, o Herzog veio aqui pra Amazônia, fez uma clareira sem qualquer licença ambiental no meio da Amazônia. Quem não viu o filme Fitzcarraldo é sobre o ator. O ator também já era um cara mega instável, que era o Klaus Kinski. E a história do Fitzcarraldo é que o cara. Me ajudem, faz tempo que eu vi o filme, mas ele quer levar uma casa de ópera pra não sei onde. E eles pegam, acho que o rio errado. Sei lá, moral da história. O que tem? Eles têm um barco, não é um barco pequeno, é um barco grande, que tá vindo uma série de coisas ali dentro do barco. Então não dá simplesmente para as pessoas saírem. Eles têm uma série de objetos ali e tal, da casa de ópera. E o barco tá no rio e eles precisam ir pro rio do lado. E no meio tem um morro. Aí eles têm uma ideia maluca. De fazer o barco subir e descer o morro. Eles vão até a parte onde os dois rios mais estão próximos, mas ainda assim tem um morro. E eles vão subir e descer o barco do morro. E o filme fez isso de verdade. Essa cena no filme é verdadeira. Eles realmente desmataram um pedaço da Amazônia para fazer aquele barco subir e descer. No processo em que eles fizeram isso, tem cenas que obviamente não entraram no filme, porque na hora ninguém estava filmando. Por exemplo, eles foram desmatar aquela parte e, enfim, estavam de motosserra e tal, né? E um dos caras da motosserra, que eu acho que devia de ser brasileiro, eles não tinham muito medo de cobra, porque cobra sente o cheiro do... Motosserra é o quê? É diesel? Não sei qual é o combustível, mas eles sentem o cheiro ali de combustível e vazam. Mas tinha uma cobra que tava, sei lá, tava resfriada, né? Sei lá, não sentiu o cheiro. Aí o cara tá lá com a motosserra, a cobra avançou nele. Eu não lembro agora se a cobra picou um braço ou uma perna dele, mas o cara com a motosserra na mão, a primeira coisa que ele fez foi arrancar o membro fora. Não lembro agora se ele pegou e passou a serra na perna ou no braço na mesma hora. Ele levou a picada da cobra. Ele conhecia aquele tipo de cobra, sabia que era muito venenosa. Foi na Amazônia peruana, então pode ter sido um peruano. Agora, assim, ó, essa coisa horrível, gerou um filme maravilhoso. Se vocês assistirem Fitzcarraldo, é um filme maravilhoso. Na base de desmatamento, na base de trabalhador que terminou amputado, tá? Horrível, tudo bastidor. E é um filme excelente. Por isso que eu falo, o Whiplash eu gosto porque ele joga isso na tua cara. Essa música bonitinha que você tá ouvindo teve um preço. O Link vai me fazer defender a IA. Daqui a pouco ele fala, então quer saber, eu acho que o melhor jeito, vamos usar o IA, vamos usar a IA mesmo. Aí pelo menos, aí a exploração já tá mais clara, né? Sei lá. Ah, pois é, né? Olha que coincidência. Realmente, eu não tinha pensado nisso. Coincidência ou não, Fitzcarraldo e Apocalipse Now são ambos adaptações de Coração nas Trevas. É mesmo. Joseph Conrad, né? Porra, é mesmo. Link, pode compartilhar quais estratégias boas você aprendeu a lidar com seu TDAH? Cara, eu não tenho nem diagnóstico dessa porra, sabe? Eu me sinto picareta falando isso, certo? Então eu não vou falar aqui em nome do TDAH, eu vou falar da minha particularidade. A minha particularidade, eu estava até conversando isso ontem ali no botecão lá que a gente fez com o pessoal ali do grupo do Telegram. Eu sou muito disperso. Thaís brinca, eu tenho atenção de cachorro. Então eu vejo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo abas ao mesmo tempo, eu faço coisas ao mesmo tempo. Aí tem gente que vai dizer, ah, nossa, que legal, multitask. Não, isso é extremamente estressante, né? Só que eu parei de lutar contra isso. Antes eu me sentia culpado, que eu tinha que me prestar... Não, eu sou disperso e era isso. Isso em partes às vezes ajuda a minha criatividade, porque eu consigo fazer umas relações meio malucas, mas por outro lado tem um custo. Aí como é que eu lido com isso? Eu aprendi com o tempo que assim, se eu quero, por exemplo, pegar no sono, se eu tô precisando de dormir, cara, pra eu desacelerar, a última coisa que eu posso fazer é ficar olhando o celular, né? Eu tenho que baixar estímulos. Eu fico meio que dosando a minha rotina para ir em lugares que tem mais ou menos estímulos. Então, por exemplo, eu vou treinar numa academia pequenininha, bem pequenininha. No horário que eu tô lá, às vezes tá só eu e o professor. Para mim isso é importante. Eu chego lá, eu sempre peço, tem como baixar a música? Deixa a música baixinha. De preferência pode desligar, entende? Porque senão, porra, minha cabeça vai longe. E a internet te convida, né, a esse hiperestímulo. Agora, eu tenho um problema que eu tava vendo que o João Carvalho tem, e pelo que eu vejo, eu não tenho contato pessoal do Gaveta, mas eu vejo o Gaveta nos vídeos dele falar isso também. Eu acho que o Gaveta e o João, acho que tá no mesmo time. É um estado constante o pessoal chama de burnout, né? Mas eu acho que seria uma outra coisa, assim. Teu corpo tá sempre colapsando pela quantidade de coisas que tu quer fazer ao mesmo tempo. Porque, veja, eu gosto de fazer as coisas aqui do canal, então pra mim não é ruim fazer isso. Só que eu volta e meia colapso, porque eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não tenho equipe de roteirista. Então todos esses conteúdos que vocês veem entrando ao longo da semana, 99,9% são roteiros meus. É eu gravando, é eu pesquisando, é eu que tô fazendo isso. Outras pessoas só entram na jogada quando é a hora de editar o vídeo. Aí o canal tem vários editores. Mas até a gravação, é eu sozinho fazendo as coisas. E entra 2 vídeos longos, cada um com quase 1 hora na semana, entra 2 shorts vídeos, tem as lives, tem os caralho tudo. Tem um monte de conteúdo exclusivo. Então, volta e meia, eu
Eu travei. Uma vez eu tava conversando com o João sobre isso, e o João falou que era a mesma coisa, assim, inclusive a gente tinha o mesmo problema, assim, de às vezes ficar 2, 3 dias acordado direto, 3 dias acordado direto, e depois dormir quase 24 horas. Assim, tu tem um troço, entende? A pergunta é como é que eu lido com esse negócio todo? Cara, hoje eu tô aprendendo, eu ainda tô aprendendo. Eu ainda até hoje batalho isso, a ter uma rotina, né? Que horas tá liberado eu ficar hiperestimulado com 1000 coisas ao mesmo tempo e que horas que é melhor eu desacelerar, entende? Aí pra hora de treinar eu desacelero, na hora, 2 horas antes de dormir eu procuro ficar meio samambaia, sem não fazer quase nada direito, não ter muito estímulo. Eu vou tentando fazer isso. Uma coisa que eu aboli da minha vida foi assistir Reels, assistir TikTok. Eu aboli, cara. Eu acho que uma pessoa que tem uma cabeça como a minha, aquilo ali é puro veneno. Tem muito amigo, gente que eu admiro, que produz conteúdo pra internet. Eu mesmo coloco os vídeos lá, né? Mas eu não assisto. Eu produzo um conteúdo que eu não sou público, entendeu? Outra coisa que me fez bem, real, sair do Twitter. Me fez muito bem. Eu hoje entro no Twitter provavelmente uma vez por semana e eu fico lá, devo ficar lá uns 15 minutos, que aí eu indo atrás de coisa pra baixar. Ou às vezes eu quero saber uma notícia específica, daí eu vou, né, alguém fala, aconteceu tal coisa e tal, fulano de tal no seu perfil no Twitter, né, sei lá, vou seguir quero espiar o Twitter de um político, sei lá. Aí às vezes eu entro. Mas como eu tô com um fakezinho lá que eu não interajo com ninguém, aí me ajuda, porque eu nunca tenho notificação. É eu que tenho que ir atrás das coisas. Então só isso já faz com que eu também não vá longe, tá entendendo? Então várias coisas eu fui fazendo para poder não colapsar. Tem um papo aí nessa jogada, Renan, é a gente se aceitar, tá ligado? Assim, você não tem que ser igual a todo mundo, você não tem que cumprir as expectativas de todo mundo. Por exemplo, eu sou falastrão, eu falo pra caralho, tô há 3 horas e 16 aqui falando sozinho, né? Porque vocês não sei se eu tô vendo vocês aqui, mas eu não tô escutando vocês. Então eu tô falando sozinho. Eu tô há mais de 3 horas falando sozinho. Eu antes me sentia culpado de ser falastrão, ou de eu ser desatento, ou de eu ter muita dificuldade de preencher formulários. Eu fico em pânico se eu tenho que preencher um formulário. Eu já tive crise de ansiedade. Uma vez eu fui fazer um concurso para professor, eu tinha que preencher um formulário simples, botar CPFs, não sei o quê. Eu entrei em pânico, eu tive crise de pânico. Eu tenho muita dificuldade, assim, com qualquer tipo de pensamento linear, eu não consigo. Aí, tinha uma época que eu me castigava por isso, sabe? Assim, porra, tu tem que ser mais focado, seu burro, sabe? Tu fica se xingando. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu aceitei ser assim, tá ligado? Eu não tento ficar mudando isso. Não vai mudar. Eu só tô tentando ter uma vida saudável dentro dessas condições. E sobre medicação, que sempre me perguntam, por que eu não tomo medicação? Porque eu tenho muito receio que vai mexer com criatividade. Porque o meu delírio, a minha desatenção, ela também é a fonte da minha criatividade. O que mais gente elogia aqui no canal são as relações inusitadas que eu consigo criar. Essas relações nascem de um maluco. Eu sempre lembro de um dos mais importantes historiadores da arte que já existiu, que foi Aby Warburg. O Aby Warburg era muito criativo, muito inventivo em conseguir identificar relações absurdas dentro da história da arte. Ele pegava uma obra do século XV e conseguia fazer uma relação com uma obra de 300 a.C. e ele depois ia investigar tudo, a linhagem que ligava uma obra com a outra, ele fazia uma descoberta arqueológica, histórica absurda. Sério, o cara era muito foda. E era esquizofrênico. Entendeu? A genialidade dele enquanto historiador de arte, em parte, passava pela esquizofrenia dele. Então, assim, né, nessas horas eu sou obrigado a citar o nosso querido Nietzsche, que vocês sempre gostam que eu cite aqui. Né? Mas é que uma das frases que eu mais gosto do Nietzsche, por eu ser doente, a minha filosofia é possível, uma coisa assim. E aí volta com aquilo que a gente tá falando do Whiplash, né? Ou seja, as coisas, elas não são como deveriam ser, mas elas são, né? E então, assim, tipo, muitas vezes a criatividade, eu falei muito do Whiplash ali, do duelo entre mestre e aprendiz, mas às vezes essa crueldade é de você consigo mesmo, né? Então, assim, tudo a criatividade humana, no sentido amplo, né? Por exemplo, a criatividade de cientistas, quantos cientistas geniais eram também pessoas extremamente malucas. A criatividade humana, ela passa também por uma instância do sofrimento mental que é fodido. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.